Vamos falar de assuntos internacionais, isso porque o Brasil e Estados Unidos vão retomar na próxima semana as negociações sobre o tarifaço imposto a produtos brasileiros. Essa reunião vai ser por videoconferência e acontece depois de uma conversa direta entre os presidentes Lula e Donald Trump. Na última sexta-feira, os dois ficaram 1h20 ao telefone. Segundo o governo brasileiro, a conversa foi cordial e Lula conseguiu o aval de Trump para a retomada dessas negociações. Mas é importante destacar, essas tarifas continuam valendo. Não houve até agora anúncio de redução ou suspensão das taxas. A expectativa agora está voltada para a reunião da próxima semana, que pode ser um primeiro passo para destravar as negociações e diminuir a tensão entre os dois países. A conversa entre Lula e Trump também envolveu a eleição brasileira e mostrou que os dois presidentes mantêm um canal direto de comunicação. Mas, diante das tarifas ainda em vigor e das diferenças políticas e comerciais entre Brasil e Estados Unidos, o que é que realmente pode sair dessa reunião? Quem nos ajuda a entender os próximos passos e o que está em jogo nessa relação é o nosso analista de política internacional, Urian Fancelli. Urian, o que é que essa reunião da próxima semana representa de fato nessa relação entre Lula e Trump? Relação cada vez mais complicada, mas pelo jeito está rolando aí um flerte de novo. E qual é a chance de haver um avanço de fato nessas negociações sobre o tarifaço, principalmente antes das eleições? Bom dia. Bom dia, Rafael. Quantas perguntas ao mesmo tempo? Por onde será que eu começo a responder? Olha só, vamos primeiro analisar isso que aconteceu do ponto de vista eleitoral. Tá? E em relação a isso, eu acredito que isso acaba colocando o presidente Lula numa posição que é bastante confortável, porque se por um lado ele conseguir negociar alguma coisa em relação às tarifas, eu entendo que já existe uma ligação, uma movimentação que veio por parte do Jamieson Greer, que é o representante do comércio dos Estados Unidos, está falando com o Márcio Elias aqui no Brasil, e se isso for convertido em algo concreto, aí ponto eleitoral para o presidente Lula, ele vai conseguir tentar tirar dividendos eleitorais por conta disso. E se não der, por outro lado, ainda assim ele vai conseguir continuar abraçando o discurso da soberania. Vai se colocar como aquela pessoa que, apesar de tudo, tenta fazer sinalizações. Um discurso do bolsonarismo é que ele não tinha se esforçado o suficiente para evitar com que essas tarifas acontecessem. Então eu vejo que, de uma maneira ou de outra, para ele, o fato dessa ligação ter acontecido é positivo. Agora, novos dividendos virão, isso vai depender daquilo que acontecer a partir de agora, daquilo que acontecer a partir das negociações. Eu vejo que, do ponto de vista do Flávio, Rafael, já é mais complicado. Por quê? Porque ele não pode tentar sabotar tudo isso novamente, porque ele já viu que ele acaba sendo retratado pelo eleitorado como alguém que joga contra. Então o desafio dele até agora foi de se descolar, ou de pelo menos tentar se descolar do rótulo daquele que faz parte da família que realiza lobby em Washington contra os interesses do Brasil. Então ele vai ter que, eu acredito que acima de tudo, tentar mudar de assunto. E provavelmente vai fazer isso apertando na tecla do Lulinha e desses escândalos que estão agora surgindo também ao longo das últimas semanas. Podemos agora falar das atitudes concretas, né? O que isso vai mudar? Isso depende daquilo que for negociado em relação às tarifas. E não é... a gente tem que levar em conta também outras lições que estão surgindo ao longo dos dias. Eu falo principalmente daquilo que tem acontecido entre Estados Unidos e Canadá, Rafael. Por que eu falo isso? Porque o Canadá hoje, que ali é um dos países que mais comercializam, um dos maiores aliados históricos dos Estados Unidos, receberam também na última sexta-feira, no último fim de semana, um tarifaço de 50%. E o Trump ele passou por cima de um acordo que ele mesmo tinha negociado durante a sua primeira administração. Então, por que eu estou trazendo isso agora e parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Porque isso tudo mostra que o Trump, que para ele nenhum acordo acaba sendo permanente. Então, por mais que o presidente Lula conseguisse fechar algo agora,
não significa que amanhã ou depois ele não possa voltar atrás e tentar conseguir algo ainda melhor. Há muito claro de ideologia quando a gente fala nessa questão dos tarifaços, principalmente quando a gente pensa na forma como o Marco Rubio enxerga a América Latina e como ele vê a situação do Brasil diante dos outros países aqui da América do Sul, que agora têm governos de direita. Essa conversa, nesse momento, entre Lula e Trump, ela atrapalha esses planos de Marco Rubio? Como é que aí fica a situação do secretário de Estado nesse momento que é bem delicado, mas ao mesmo tempo é vantajoso, já que a gente está vendo uma conversa acontecer entre Lula e o presidente Trump? Colocar o fator Canadá nessa história inteira. Existe uma ideia de que hoje na Casa Branca existem dois grupos diferentes. Um deles comandado pelo Marco Rubio, como você disse muito bem agora, que defende um afastamento, que defende o rompimento ou até mesmo uma punição em relação àqueles países que ele enxerga como sendo alinhados a uma esquerda ideológica, que é algo que ele ideologicamente repudia, caso de regimes de Cuba, de Venezuela, e é inegável que existe sim uma simpatia por parte do presidente Lula em relação a esses regimes. E existe um outro grupo que seria liderado pelo Richard Grenell, que é um outro conselheiro do Donald Trump, e é a pessoa que teria sido responsável por essa aproximação quando ela começa a acontecer recentemente, agora e também no momento anterior, quando houve aquela visita do presidente Lula em maio também. Então, a pergunta é: qual desses dois grupos diferentes vai conseguir vencer essa atual batalha, né? Porque está, de fato, havendo assim, uma disputa sobre como que os Estados Unidos, como que Casa Branca vão tratar o Brasil. O que dá para dizer, levando em conta a conversa que acontece na última sexta-feira entre Lula e Trump, é que o time do Grenell venceu, até mesmo porque o Trump deixou uma equipe à disposição para negociar a questão tarifária. Agora, isso não quer dizer em que em algum momento próximo o Marco Rubio ele não possa ter algum outro tipo de vitória tática também. E eu traria aí a questão do Canadá novamente, Rafael. Por quê? Porque eu acho que, assim como na questão da Venezuela, isso deixa claro para a gente que não é o que está em disputa agora não é direita e esquerda, porque a Venezuela, comandada pela Delcy Rodrigues, continua sendo um símbolo do chavismo, mas é um chavismo que hoje é submisso aos interesses dos Estados Unidos. E o que o Trump está buscando com o Canadá também nesse momento é submissão, algo que ele não está conseguindo e que o Canadá também está respondendo na mesma moeda. Então eu vejo que com o Brasil talvez não seja diferente. Donald Trump enxergando que aquelas pressões que têm sido feitas até então, com sanções contra o Alexandre de Moraes, Magnitsky, tarifas, ele está vendo que nada daquilo que potencialmente se buscava, até mesmo como uma influência no processo que prendeu Jair Bolsonaro, que condenou Jair Bolsonaro, nada disso adiantou. E aí agora, eleições mais próximas no Brasil, o empate técnico entre os dois candidatos, entre aquele que oferece uma submissão explícita, que é o Flávio Bolsonaro, e um presidente que tem batido de frente. Então, talvez do ponto de vista, e a gente não pode afirmar nada com a certeza absoluta, mas talvez do ponto de vista do Trump a partir de agora, seja o momento também de abrir diálogo com o presidente Lula e manter suas opções, dado que quem vencer vai ocupar a cadeira da presidência até 2031. E aí, talvez essa pessoa, existe uma chance grande de que não seja o Flávio. Então, é ele deixando as suas opções em aberto. Olha, vou pedir rapidinho, você que está acompanhando a gente pela TV, um break super rápido, coisa rapidinha, 2 minutinhos. Aqui a gente continua conversando sobre política internacional, Urian, porque durante o fim de semana o presidente Lula estava em Belo Horizonte e fez um discurso dizendo que essa conversa com Trump também rolou uma conversa com Xi Jinping, também teve uma conversa com o presidente da Rússia, o Vladimir Putin.
todas elas envolvendo uma tentativa de buscar acordos de paz. Eu queria que você pudesse também trazer um pouco uma visão de como Lula se coloca nesse momento em relação a essas conversas que envolvem esses conflitos que estão acontecendo fora do Brasil, principalmente diante do nosso momento aqui muito pessoal, que são eleições presidenciais. O Brasil, historicamente, ele ocupa esse lugar de diálogo com todos os lados. Isso é inegável, tá? Eu até entendo também que houve, aí, de acordo com algumas notícias que têm saído, uma sondagem por parte de alguns países europeus que têm sido escanteados pelos Estados Unidos em tudo que diz respeito às negociações ou à guerra entre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, aparentemente, houve ali uma tentativa de sondagem para que o Brasil pudesse potencialmente vir a ocupar um papel mais ativo para a promoção de um diálogo. Agora, especificamente em relação a esse conflito, eu não vejo que o Brasil, na figura do presidente Lula, ele pudesse convencer o Vladimir Putin a fazer algo que ele não deixou claro já que não deseja, porque o que não falta um caminho de diálogo direto, uma linha direta comunicacional entre Trump e Vladimir Putin, como era o caso entre o Biden e o Putin. O Biden não falava com o Putin, mas com o Donald Trump, eles falaram em diversos momentos. Trump chegou a receber o Putin no Alasca para uma visita, em uma cúpula que foi realizada entre os dois países. Então, eu não vejo que também a Rússia tenha mudado aquelas suas demandas maximalistas para negociar qualquer tipo de saída diplomática para essa guerra. Mas o presidente Lula ele vai se colocar à disposição. Assim, ele vai defender o multilateralismo, ele vai defender a paz, ele vai defender a Carta da ONU, mas eu não vejo que, de fato, a gente pode esperar, pelo menos no curto prazo, e obviamente que as coisas podem mudar, mas no curto prazo eu não vejo que, pelo menos em relação a esse conflito específico, exista ali uma grande chance do Brasil ter um papel muito mais ativo do que já tem. Você acha que ele sugerir que o Trump tome um trago com o Xi Jinping e com o Vladimir Putin não vai resolver muita situação, não, né? Ela acaba não funcionando quando a gente leva em conta a gravidade e a complexidade histórica, inclusive, desses conflitos, né? Rússia e Ucrânia agora, por exemplo, uma guerra que começou em fevereiro de 2022, na sua versão em larga escala, mas que inicialmente começa ali, inaugurado em 2014, depois da anexação ilegal da Crimeia. Então, não, presidente Lula, desculpa, poderia ser mais simples, poderia ser com um copinho de cachaça, mas não acredito que vai ser assim. Urian, muito obrigado por participar com a gente aqui no Acorda Metrópolis. Sempre que quiser voltar, você está sempre convidado. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Olha, vou pedir mais